Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A coluna e a firmeza da verdade. A única que detém a verdade, que é Jesus Cristo. E nesse vídeo de estudo de hoje, nós iremos falar de toda a criação feita por Deus. Todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus, que é revelado nas Escrituras Sagradas, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a verdadeira história da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna da firmeza, da verdade, da fé e do amor, vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nosso último vídeo de estudo, irmãos, nós vimos a simbologia material da transmissão da bênção das promessas de Deus, dada primeiro a Abraão, depois passada para seu filho Isaque e agora passada para seu filho Jacó. Por que eu digo algo simbólico? Porque apesar de toda a tradição, toda a liturgia, passar a bênção dessa cerimônia toda, como por exemplo, a unção do óleo derramado na cabeça, apesar disso tudo, a pessoa tem que fazer por onde merecer, mesmo a cerimônia da descida do óleo. É simbólico ali, porque o Espírito Santo não é o óleo. No Antigo Testamento, o servo de Deus era ungido com óleo santo, chamado óleo santo. Mas o Espírito Santo não estava no óleo. Certo? Quando a pessoa era ungida, era um símbolo, o óleo. O Espírito Santo realmente tomava poder na pessoa, entrava na pessoa. Porém, não era o óleo é símbolo, símbolo. Então, irmãos, apesar de tudo isso, as pessoas têm que fazer por onde merecer ser de verdade o detentor da bênção de Deus. E Jacó, no momento, só tem um desejo enorme de ter uma bênção. E já é um bom começo, mas precisa ainda se converter de muitas coisas. Precisa provar que realmente está disposto a tudo, para entrar nas regras de Deus. Não basta e não serve para nada ser chamado de ungido do Senhor, quando na verdade não passa de um falso obreiro fraudulento, como disse o apóstolo Paulo. Ok? Então, mesmo assim, não podemos negar que a transmissão da bênção de Deus de Isaque para Jacó foi algo muito transformador, fantástico, de uma suma importância tremenda. E que Esaú, o filho que deveria receber esta bênção, não deu o mínimo valor, pois só queria participar da cerimônia, da tradição, mas não queria se converter e andar nas regras de Deus. Por causa disso, ele se tornou um blasfemo e profano. E foi esse fato que o escritor aos Hebreus diz que ele foi impedido de poder herdar a bênção, porque não foi achado por Deus arrependimento em seu coração. Mas Deus achou remorso em vez de arrependimento no coração de Esaú. Isto quer dizer que, se houvesse outra oportunidade e Esaú tivesse de novo com fome, pela mesma experiência de fome, ele venderia de novo a bênção de promessa de Deus por um prato de comida. São coisas que não mudam, apesar do choro, dizendo que está arrependido, dizendo não sei o que. É remorso, não é arrependimento. O arrependimento faz com que você deixe aquilo de vez. E até acontece sem nem chorar. Mas a pessoa decide deixar aquilo de vez. Então isso é arrependimento de coração. É isso que Deus quer. E cá para nós, irmãos, há milhares de pessoas que se dizem seguidoras de Deus fazendo isso nos dias de hoje. Tentando vender a bênção de Deus, ou seja, um pedacinho de terra prometida ali, um pedacinho do céu, um lugarzinho ali no céu, uma água abençoada aqui, vendendo. Um urso santificado lá, um relógio com água benta, um cheque do céu lá, um cartão de crédito da maquineta aqui e um monte de dinheiro lá. Enfim, irmãos e amigos, toda a entrega de bens materiais em troca de promessas de dons espiritual, uma venda ou troca, é impossível de se fazer. Mas por incrível que pareça, os charlatões espirituais, enganadores religiosos, ficam muito ricos com isso. E porque milhares, como muitos ainda, tentam fazer, é que muitos acreditam e aceitam essa aberração. Como está escrito na palavra de Deus, o Senhor Deus diz: a meu povo perece ou está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque não procuram conhecer as coisas, são enganados porque passam a vida toda dependendo dos outros, dos líderes. Eles não buscam conhecimento, como o próprio Jesus Cristo disse.
Examinais as Escrituras, porque vocês julgam que tem a vida eterna por causa dela, e são elas que falam de mim. Então quem não faz isso está sujeito a todo tipo de engano. E a culpa é dele. Mas Esaú, irmão, só queria simplesmente era satisfazer seu pai, seguir a tradição, como se fosse um menino bonzinho, um tipo de religioso, digamos assim. Vimos também os procedimentos de Jacó, dando um pouco de consciência e pedindo à sua mãe o que fazer se caso fosse descoberto. Não sofrer a maldição em vez de bênção. E sua mãe assume todo o risco, mas ele mente descaradamente diante de Isaac, seu pai, dizendo ser Esaú, quando na verdade era Jacó. Mentiu descaradamente quando disse que Deus tinha enviado o animal até ele, por isso que ele fez tudo tão rápido. E ficou omisso quando seu pai viu as roupas deles, o cheiro, e disse, é Esaú mesmo. Quando na verdade eram as roupas de Esaú, mas não era Esaú que estava ali, era Jacó, como sua mãe mandou. Por isso, irmãos, o nome Jacó significa suplantador, mentiroso, enganador. Então, como pode um detentor das promessas de bênção de Deus dada a Abraão carregar um nome desse? E ser exatamente como o nome diz que ele é? Era necessário que ele se convertesse para Deus urgentemente. A coisa estava ficando mais séria agora para Jacó. Ele havia recebido a bênção. Ele tinha que assumir a posição de verdadeiro servo de Deus. Por esse motivo, que mais na frente iremos presenciar a mudança do nome Jacó para o nome Israel. Mudança essa feita pelo próprio Deus, depois que Jacó finalmente anda nas regras de Deus e se converte verdadeiramente de coração. Assim como Deus mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão também. Vimos também a célebre frase, irmãos, proclamada, uma bênção de Deus que foi transmitida a Isaac para Jacó. Tão linda! Ele dizendo assim, que o Senhor Deus te deu o orvalho dos céus e as gorduras da terra, e a abundância do trigo, do mosto, e muitos povos sirvam aos teus filhos, e as nações se inclinem diante da tua nação. Seja Senhor dos teus irmãos, os filhos de tua mãe se inclinem diante de ti. Malditos sejam aqueles que te amaldiçoarem, e benditos sejam aqueles que te abençoarem. Tudo isso muito lindo, irmãos. É a passagem da bênção do pai para o filho, de Isaac para Jacó. Novamente Deus está tentando com que o homem volte ao relacionamento íntimo com ele. Relacionamento este que o homem perdeu lá no Jardim do Éden. Mas é claro que não vai ser fácil. O homem é completamente independente e senhor de suas próprias decisões. E completamente pecador pela raiz. Por isso o homem é manipulável por Satanás. E por fim vimos Rebeca com medo de seu filho Esaú matar seu filho Jacó, com ódio, porque Jacó tinha tomado, e para ele, né, Jacó tinha tomado a benção dele. Ele não tinha vendido não, para ele Jacó tinha tomado. Rebeca pede a Isaac para mandá-lo para sua família em Harã. E ela pede a Isaac porque ela não tem autoridade nenhuma para mandar Jacó para a terra de Harã, onde estava sua família. A autoridade é toda do patriarca, do pai. Isso é uma regra e ordem de Deus. Rebeca tem que pedir autorização a Isaac, o seu esposo. E Rebeca usa desta vez as regras de Deus. Finalmente, o povo está entrando nas regras de Deus. Ela disse que Jacó tinha que tomar uma mulher da sua família e não dali da terra de Canaã. Mulheres idólatras que não tinham nenhum compromisso com o Deus verdadeiro, que não serviam ao Deus verdadeiro, mas a deuses falsos de imagem de escultura. A terra onde eles estavam vivendo, irmãos, é a terra prometida por Deus, é Canaã, mas ainda está cheia de povos idólatras e separados de Deus. E Esaú, o filho mais velho, já tinha desobedecido a Deus, saído das regras de Deus e tomado mulheres idólatras de Canaã como suas esposas, se tornando Esaú o filho desobediente a Deus e a seu pai Isaac, que disse para ele não fazer isso. Rebeca disse que Jacó, não, dessa vez não. Jacó ele tem que seguir exatamente como fez Isaac, seu pai, mandando buscar ela mesma, Rebeca, lá na família, lá em Padã Arã, lá em Ur dos Caldeus, na terra de Abraão. Então vamos ver o que acontece agora? E Moisés escreve assim, irmãos. Vejam só. Isaac manda chamar Jacó e o abençoou e disse a ele: não tome nenhuma mulher aqui desta terra de Canaã, que estamos vivendo agora, como fez teu irmão Esaú.
Mas tu vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e lá escolhe uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe, e torne ela sua mulher. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e multiplicar os teus filhos, para que sejas uma multidão de povos, e te dê as bênçãos de Abraão, e repasse essa bênção a todos os teus filhos contigo, para que em herança eles possuam a terra de Canaã, que estamos vivendo agora, e que Deus prometeu a Abraão e a deu. E assim Isaque mandou Jacó para Padã Arã, para a casa de Labão, irmão de Rebeca, sua mãe, ou seja, para a casa do seu tio, para tomar uma de suas primas como esposa, e assim as promessas continuarem, porque Deus queria formar uma nação somente da descendência da família de Abraão, que não fosse misturada com os outros povos, principalmente os povos dali da terra de Canaã. Por isso, até hoje, os judeus são descendentes de si mesmos. Mesmo morando em outros países, as comunidades judias ficam isoladas, mantendo o costume. Falo de comunidades judias tradicionais, viu? E não as abertas, que já se misturaram com outros povos. Ou seja, os judeus tradicionais, e que seguem a linhagem da Bíblia, eles não podem se casar com pessoas de outras nações, a não ser que a pessoa aceite se tornar judia, seguindo os ritos e atos da circuncisão e todo o cerimonial que está escrito na lei de Moisés. Bem, vamos lá. E quando Esaú, o filho mais velho, irado, soube que Isaque abençoou a Jacó e o mandou para sua família lá em Harã para trazer uma esposa da sua própria família, que isto eram as regras de Deus, para continuar com a bênção da promessa, ele, Jacó, obedeceu direitinho as regras de Deus e não pegou nenhuma mulher ali da terra de Canaã, que Esaú tinha pego. Então Esaú observou que as mulheres deles dali de Canaã eram mais com Isaque e com Rebeca, sua mãe. Agora foi que previu. Viu também nisso uma desvantagem terrível com relação a Jacó, que estava na sua frente dele agora para obedecer às regras de Deus e concretizar a bênção de Abraão entregue por Isaque, seu pai. Ele, Esaú, rapidamente pensou: preciso fazer alguma coisa. Ele se lembrou na hora de Ismael. Quem é Ismael? O meio-irmão mais velho do seu pai Isaque, filho de Abraão com H, escrava. Correu para lá e tomou Maalate, filha de Ismael, que também era filho de Abraão, mas um filho ilegítimo, sem ser com a esposa verdadeira, foi com a escrava. Mesmo assim, Esaú achava que isso estava dentro das regras de Deus, que Deus trabalhava desse jeito, com arrumadinho. E ela era irmã essa mulher, Maalate, era irmã de Nabaiote. Mas o problema era que Ismael não pertencia à linhagem legítima de Abraão com Sara, sua esposa legítima. Ou seja, somente Isaque, seu pai, o pai de Esaú, era que pertencia à linhagem legítima. Mesmo assim, Esaú pensou que casando com sua filha, direta do sangue mesmo de Abraão, mesmo sendo um relacionamento ilegítimo, teria mais peso para receber a promessa que Isaque tinha passado para Jacó. E mais uma vez uma tentativa frustrada de Esaú, que sempre usa as regras erradas, que nunca usa as regras de Deus. É assim um religioso. Nunca volta para as regras de Deus, para o Evangelho. Nunca procura conhecer. Segue sempre as regras da religião, dos costumes, da tradição, da cultura do povo, do líder, menos as regras que está escrita nos evangelhos, que Jesus Cristo ensinou. Sempre andas pelas regras colocadas pela religião, pela denominação. Mas algum conforto nisso tudo, que Esaú, foi que pelo menos ele queria mudar o relacionamento de seus pais, com seus pais, pois as suas esposas de lá de Canaã eram um inferno para seus pais. E Jacó partiu de Beerseba para Padã Arã, com a bênção da promessa de Deus, que é Isaque, seu pai, para ele. E antes que chegasse em Padã Arã, o dia escureceu rápido e ele teve que dormir num certo lugar. Pegou uma pedra e colocou como travesseiro e dormiu. E teve um sonho que uma escada saía da terra e chegava direto nos céus, e que os anjos de Deus subiam e desciam por essas escadas. E o Senhor Deus estava lá em cima, no topo da escada nos céus. E Deus disse para Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque teu pai. E esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, os teus filhos, e a tua descendência se multiplicarão tanto que serão comparados ao pó da terra e às estrelas do céu. E os teus filhos tomarão o ocidente, o oriente, o norte e o sul de toda esta terra.
e todas as famílias da terra serão benditas por causa da tua descendência. E eu estou contigo, e até o fim te guardarei por onde andares, e ainda te farei voltar a esta terra, de onde tu estás saindo. Porque eu não te deixarei, nem te desampararei, até que tu tenha cumprido tudo aquilo que tenho falado. Irmãos, falem a verdade, todos vocês, e me escutem agora. Isso levanta ou não levanta qualquer um em desânimo, como estava agora Jacó? Pois bem, observemos mais uma vez. Deus quer se apresentar, se identificar e ter comunhão e intimidade com o próximo sucessor da bênção da promessa. Jacó ali não estava indo fugido estava indo seguir as regras de Deus, ao mesmo tempo fugido, por causa de Esaú. Ali anoitece, ele já cansado, se deita ali mesmo, bota uma pedra como travesseiro, exausto, e quando ele dorme, Deus aparece em sonhos e fala com ele, para levantar o ânimo, tirar o cansaço, o abatimento. Não importa se Deus apareceu para Abraão, se fez promessas, já passou. Não importa se Deus apareceu para Isaac, o pai de Jacó, e fez promessas para ele, já passou. Agora ele tinha que aparecer para Jacó também, para se identificar a ele. Não era só herança de pai para filho, não. Era o contato de Deus com cada um particularmente. Cada um precisa ter essa experiência. Tem que se identificar com o seu Deus. Se você diz que serve a ele, você precisa ter mais intimidade com ele. Ora, se você chama o Deus de pai, pai precisa ter intimidade com o filho. É só através dos outros que você acha que Deus existe? Não, você precisa ter esse particular com Deus. Todos na igreja do Senhor são filhos. Todos têm que ter intimidade com Deus. O que se fala para Abraão já não era mais da mesma forma para Isaac. O que se fala para Isaac já não era da mesma forma para Jacó. E assim sucessivamente. Deus sempre quis, ele sempre quer e ele sempre irá querer ter intimidade e se identificar para você, para mim, que está me escutando agora, para que você tenha certeza a quem você está servindo. Ele não quer ser um Deus que somente o seu pastor fala. Um Deus que somente os irmãos falam. Um Deus que somente seu líder espiritual fala. Um Deus que somente a sua religião, denominação evangélica, organização religiosa fala. Um Deus que somente todo mundo fala. E um Deus só através dos outros. E não um Deus direto com você. Ele não quer, não. Ele quer ser direto, intimidade com você. Ele quer ser seu Deus, falar com você, para que você tenha certeza de quem está servindo. E ele mostra isso para ser seu amigo, o melhor amigo que você pode ter. Seja seu companheiro e estará com você até o fim. E os seus amigos e irmãos, Deus deseja ter contato com você diretamente e não através de seu ninguém. Irmãos, vamos analisar o sonho de Jacó? A escada e os anjos subindo e descendo. Era só uma maneira de Deus se identificar para Jacó e ele entender. Ou seja, os anjos não precisam de escada para subir e descer dos céus, entendeu? Eles são seres espirituais. O tempo, gravidade, espaço não tem com ele, não. São seres espirituais. Mas foi para Jacó entender a escada subindo e descendo, Jacó entender que Deus estava abrindo o caminho em direção a ele. Deus lá em cima estava dizendo que estava abrindo um caminho em direção a Jacó, para se identificar. E Deus finalmente diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, teu pai. Deus se identificou e vimos a confirmação da bênção de Abraão a Isaac para Jacó. Agora sim, estava mais do que sacramentado que Jacó seria o herdeiro da promessa. E que mais uma vez Deus diz que da descendência dele abençoaria as famílias da terra. Ou seja, através de uma das descendências, certo? Uma descendência de Jacó, ele abençoaria a família da terra. Essa única descendência foi Jesus Cristo, que ainda vai nascer, né, milhares de anos depois. Descendente direto da tribo de Judá, Jesus Cristo, do patriarca de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. E quando Jacó acordou depois desta forma, que Deus revelou em sonho, ele teve tanta certeza que disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Viram como Jacó ficou completamente convencido de que aquele lugar tinha uma ligação direta com céus,
O que ele ainda não entendia a fundo era que ali era a ligação e não o local. Ali era a ligação dos céus com ele, de Deus com ele. Não é o local não que ligava, não. Era ele. Deus se liga com você, irmão, em qualquer face desse planeta Terra. Como disse Jesus, não é só lá o templo em Jerusalém, não, que você se liga com Deus, não. Não é só lá no templo construído pela denominação que você se liga com Deus, não. Deus se liga com você em qualquer lugar da face desse planeta Terra. Onde você estiver, Deus se liga com você. Você é o canal e não o local. Ok? A ligação não é o local. Não. Não é o templo, irmão, onde você vai. Não é o monte onde você vai para orar. Não, me liguei com Deus lá no monte. Não é o deserto onde você vai para ali para orar. Não é a casa de fulano onde você vai para ter essa ligação direta com Deus. Onde você estiver com Deus, a ligação está feita do céu com a terra. Agora você pode querer um deserto, querer um lugar mais requintado como Jesus Cristo fez, para falar melhor com Deus, sem interrupção de ninguém ao seu lado. Aí é outra coisa. Mas que a ligação com Deus você já tem. Você apenas quer um momento de paz, que não tenha ninguém ao seu lado falando, nem conversando, que você vai para o deserto, por exemplo, você vai para cima do monte, para falar com mais tranquilidade com Deus. Não é para se ligar com Deus, porque ligado com Deus você já está. É para você ter mais calma para falar direitinho com Deus. Mas Jacó ainda pensava que a ligação era aquele local, que era a casa de Deus ali. Por causa da escada que subia daquele ponto até o céu, Jacó se levanta rapidamente e pega a pedra que usou como travesseiro e outras pedras em redor e levanta um altar de adoração ao Deus de seus pais, derrama azeite sobre ele, ungindo, e dá o nome daquele lugar Betel, que traduzido é casa de Deus. Ali podia no tempo, viu, mano? Nesse tempo aí podia, era realmente assim. Hoje você já não pode fazer isso, mano. A casa de Deus hoje são as pessoas. Ele mora dentro das pessoas. Ali estava começando, então ali era realmente, tá entendendo? Onde Deus se manifestava. Mas Moisés nos disse que antes, naquela região era chamada de luz. E ali, diante do altar, Jacó faz um voto ao Senhor, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão comer e vestes para vestir, e em paz eu voltar para meu pai, então o Senhor será o meu Deus para sempre. E esta pedra que coloquei como coluna será casa de Deus. E tudo quanto tu me deres, Senhor, certamente eu trarei aqui como dízimo. Finalizando, irmãos, vamos mais uma vez a palavra dízimo aparecendo, uma palavra hebraica, que significa a 10ª parte de tudo. Ou melhor, para os dias de hoje, é 10% de toda a sua renda. Vimos primeiro com Abraão dando os dízimos a Melquisedeque, rei e sacerdote de Jerusalém. Mas nunca mais se viu, pelo menos na Bíblia, Abraão dar dízimo de novo. Só foi uma vez, viu? Esse foi o dízimo que o pessoal chama de dízimo por fé. Ah, eu dou o dízimo por fé, mas dá todo mês. Que dízimo por fé é esse? E dá aquilo que mandaram, 10%. Abraão, ele teve o desejo, ele escolheu 10%. E você pode escolher, tem que seguir a mesma norma? Se é por fé, é aquilo que você determinar no seu coração, como disse Paulo. Se é por obrigação, está na lei de Moisés. A ordem é dar 10%. Ali é obrigação mesmo. Não, hoje eu não dou por obrigação, não, na lei não. Eu dou por fé. Que fé é essa? Quem deu por fé foi Abraão, porque ninguém tinha... Melquisedeque não pediu a ele, não ordenou ele, não me dê 10% não. Ele criou no coração, vou dar 10%, porque aceitou Melquisedeque como sacerdote de Deus. E aí, crie no seu coração para ser por fé. Vimos primeiro Abraão dando este dízimo que nós falamos. Então, agora nós vemos Jacó prometendo trazer os dízimos ao Senhor. Estamos no tempo da época da promessa, e os dízimos têm sido parte essencial do tempo e época da promessa. Os dízimos têm sido agradecimento a Deus. Estamos no tempo em que Deus impõe suas regras, irmãos. Aqui se tem o dízimo para agradecer a Deus por sua bondade e por abençoar. Os dízimos sempre foi pago a Deus com frutas, trigo, animais, semente e nunca o uso do dinheiro. Nunca. Se fosse no tempo da lei de Moisés, o dízimo de Jacó aqui seria os animais que oferecia em sacrifício. Mas tarde, no tempo da lei, que ainda vamos estudar, o dízimo é colocado como lei. Aí sim fica estabelecido que somente o local que Deus determinar é que poderia ser levado o dízimo. Ou seja, era o templo lá em Jerusalém. E qualquer outro local do planeta Terra,
Deus não aceita esse dízimo ser entregue, não. Nunca poderia ser dado dízimo fora do templo, lá na cidade de Jerusalém. Era proibido a toda a nação de Israel dar o dízimo fora do templo em Jerusalém. Somente no templo de Jerusalém, somente o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu era obrigado a dar o dízimo. Somente a nação de Israel. E mais nenhum povo da terra pode fazer isso. Gênesis capítulo 28, versículos 1 até o 22. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.